Olá, estamos aqui para dar continuidade ao ensinamento, que nós estamos buscando, mais conhecimento, mais sabedoria da parte de Deus em relação ao salmista Davi, ao livro de Salmos. E nós vamos dar continuidade aqui no 7, no Salmo 7, e eu creio que Deus ele vai nos trazer grandes revelações. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, abra o meu entendimento, abra, Pai, o entendimento daqueles que querem algo a mais do Senhor, que querem buscar mais de Ti, pois sabemos que é só o Senhor, Deus, para abrir o nosso entendimento, para nos dar o direcionamento, o conhecimento, a sabedoria necessária para vivermos em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui o título, do Salmo 7, ele diz assim: Davi confia em Deus. Não, perdão, é o Salmo 6. Hoje nós vamos ler o Salmo 6. E ele fala assim: Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão, né? Então aqui nós vamos ver, Davi, ele buscando a misericórdia de Deus e alcançando o perdão de Deus. Eu e você, nós só não alcançamos a misericórdia de Deus e o perdão de Deus quando nós não nos colocamos em oração para clamar a Deus. Mas quando eu e você, nós nos colocamos, na posição para clamarmos a Deus, pedir para Ele a misericórdia e o perdão, com certeza Ele libera a misericórdia e o perdão sobre as nossas vidas. E inicia assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonham-se e perturbam-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonham-se num momento. Agora nós vamos, após termos feito a leitura, agora nós vamos ter o entendimento. Ele diz assim: Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então aqui, ele clama a Deus, pedindo para Deus, para que a ira do Senhor não se volte, para ele. Eu consigo entender que se ele clama para Deus, para a ira do Senhor não se voltar contra ele, é porque ele fez algo de errado. Então, naquele momento que ele fez algo de errado, ele temeu, de que a ira do Senhor pudesse vir contra ele. Então, ele pede para Deus que é para ele ter misericórdia. Para ele ter misericórdia, e aí ele diz mais que pede para Deus para sarar ele, porque os ossos deles estão perturbados. Então, a gente consegue entender que quando o servo de Deus, aquele que vive Cristo, quando ele comete um erro, quando ele faz alguma coisa de errado, a gente consegue entender que ele mesmo, os ossos dele se perturbam. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Então, quando eu e você fazemos algo de errado, esse templo ele vai ser sacudido. E o que sustenta o templo? Os ossos. O que sustenta o nosso corpo é os nossos ossos. Então entenda que ele disse que os ossos dele estavam perturbados. Por quê? Porque ele tinha cometido um erro. Porque ele tinha feito algo de errado. Mas entenda, quando eu e você erramos, se somente nós entendermos que aquilo é um erro, que aquilo é pecado e que aquilo nos afasta de Deus, quando nós buscamos a misericórdia de Deus, nós vamos encontrar. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então entenda, a porta só não vai se abrir para você se você não bater. A misericórdia de Deus, ela só não vai vir na sua vida se você não buscar. Porque a partir do momento que você buscar, ela vem. Então, aí continua aqui. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra minha alma. Salva-me por tua benignidade. Ele entende que quando ele comete um erro, quando ele comete um pecado, isso afasta ele de Deus. E nós temos que saber, quando nós nos afastamos de Deus, a probabilidade de Jesus voltar e nós ficarmos é muito grande. É por isso que ele já correu para pedir a Deus para que tivesse misericórdia dele. Aí ele continua, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Para eu louvar ao Senhor, para eu glorificar o nome do Senhor, dar honra para Ele, eu preciso estar viva. Porque se eu estiver morto, eu vou ser só uma lembrança de coisas boas ou de coisas ruins, mas eu não vou conseguir glorificar a Deus estando morto ou estando morta. Então eu preciso entender, eu preciso estar viva para que a glória de Deus ela desça na minha vida. E que as pessoas vejam que aquilo é a glória de Deus na minha vida. E é só os vivos que conseguem fazer isso. Os mortos não conseguem. E ele continua, já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então toda noite ele chorava. Né? A gente consegue entender que ele pecou, ele errou, ele fez algo que desagradou a Deus, que afastou da presença do Espírito Santo. A gente consegue identificar aqui nessa parte que ele demorou um tempo para conseguir pedir para Deus, né, a misericórdia, para ele conseguir orar a Deus. Ele demorou um tempo. Por quê? Porque ele diz que todas as noites, né, ele enchia a cama dele de lágrimas. Então a gente entende que todas as noites ele chorava, ele sentia um remorso, mas entenda, o remorso ele não vai atrair a misericórdia de Deus. O que vai atrair a misericórdia de Deus é eu entrar na presença de Deus com um coração arrependido, com um coração contrito. Isso é que vai atrair a atenção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando eu entro na presença dele com um coração contrito, quebrantado, arrependido e não convencido, né? Eu preciso me converter, eu preciso trazer aquele sentimento para fora. Se precisar chorar, se precisar sorrir, se precisar gritar, faça. Né? Porque aqui ele diz que a cama dele ficava molhada, então ele chorava. Era a maneira que ele tinha de colocar aquilo para fora. Mas, na verdade, ele não tinha tido um verdadeiro arrependimento para entrar na presença de Deus e se arrepender verdadeiramente e pedir perdão. E ele entendia, como um homem de Deus, ele sabia que se ele entrasse na presença de Deus, né, com um coração não quebrantado, a misericórdia de Deus não ia chegar na vida dele. Ele precisava quebrantar o coração, abrir o coração dele para Deus, contar tudo o que estava dentro do coração e a partir dali pedir para que Deus perdoasse ele. Pedir para que Deus tirasse, né, aquela aflição, aquele gemido, aquela dor que estava afligindo a alma dele, que estava o afastando da presença de Deus. E aí ele continua assim, apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Entenda que quando ele abriu o coração, quando ele verdadeiramente se arrependeu
e mostrou para Deus um coração contrito, quebrantado, que realmente ele queria tirar de dentro dele tudo aquilo que estava lhe fazendo mal, a primeira coisa que ele pediu para Deus foi para tirar a iniquidade de perto dele, para tirar da visão dele, de próximo dele, tudo aquilo que poderia fazer ele tornar naquele pecado a qual ele antes estava cometido. Então, a partir desse momento, ele consegue crer que o Espírito Santo ele voltou, né? Que ele voltou a habitar nele, que naquele momento ele conseguiu entender que ali ele buscou, né, uma comunhão com Deus, um relacionamento novamente com Deus, e ali ele consegue entender que o relacionamento dele com Deus, ele, né, foi selado novamente. Então, quando ele consegue entender isso, é quando ele confessa que ele sabe que Deus está ouvindo o lamento dele, que Deus está ouvindo a oração dele. E ele tem certeza, né, que Deus liberou a misericórdia, ele tem certeza que Deus liberou o perdão. E a partir daquele momento ele vai viver em novidade de vida. E ele continua assim: Senhor, já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se nem momento. Tornem atrás, envergonhem-se num momento. Ou seja, por um momento, né, Davi ele ficou envergonhado. Por um momento ele ficou entristecido. Por um momento ele chorou, né, por várias noites, mas isso foi por um momento. Entenda que a partir do momento em que ele se posicionou, que ele quebrantou o coração, que ele pediu para Deus a misericórdia e o perdão, ele conseguiu ter fé, a certeza de que Deus tinha ouvido a súplica dele, de que Deus tinha ouvido a oração dele. E a partir do momento que ele confessa, né, que Deus ouviu, porque ele rasgou o coração verdadeiramente na presença de Deus, a partir desse momento ele entende que o perdão foi liberado. A partir desse momento ele entende que a iniquidade ela vai ser afastada dele, né? Mas ele também precisa querer. Ele precisa entender que quando eu tomo uma decisão na minha vida de não querer mais a iniquidade perto de mim, né, você pode ter certeza que a iniquidade ela vai querer se aproximar mais de você, porque você tomou uma decisão de não estar próximo à iniquidade. Então você vai ter que aprender a abrir a sua boca e dizer não para a iniquidade, para que você continue estando firme perto de Cristo, junto de Cristo. Entenda que há momentos na vida da gente que nós vamos ter que aprender a dizer não. E há momentos na vida da gente que nós vamos aprender a ouvir o não. Então, nós precisamos entender que o que nós precisamos fazer é aquilo que Deus quer que eu e você façamos, né? A partir do momento que o salmista ele entendeu que o que Deus queria que ele fizesse era abrir o coração, né? E mostrar para Deus um coração contrito, um coração quebrantado, foi o que ele fez. E a partir do momento que ele fez isso, a misericórdia de Deus veio na vida dele, o perdão de Deus veio na vida dele e ele pôde sentir isso. E quando Deus ele libera a misericórdia e o perdão na nossa vida, não é por um momento. O nosso sofrimento ele pode durar um momento, porque é uma questão de escolha. Eu continuar sofrendo e eu deixar esse sofrimento. O que Deus dá para mim e para você é eterno. E o que eu e você escolhemos, ele pode durar por um momento. Ele dura somente por um momento. E aí as nossas escolhas é que vão definir para onde que nós vamos. Se nós vamos nos contritir, né? Se nós vamos mostrar um coração contrito e quebrantado na presença de Deus, ou se nós vamos continuar com o coração endurecido, né? Fazendo as nossas próprias vontades, fazendo o nosso próprio querer. Precisamos entender. As escolhas são nossas. Nós não podemos culpar a Deus. Quando eu faço uma escolha, eu não posso culpar a Deus a minha escolha. O resultado virá. Porque a lei da semeadura. Tudo que eu planto, eu colho. Se eu plantar uvas, eu vou colher uvas. Se eu plantar maçã, eu vou colher maçã. Se eu planto a paz, eu vou colher a paz. Se eu planto amor, eu vou colher amor. Mas se eu plantar ventos, eu vou colher tempestades. E a culpa não é de Deus, porque o plantio foi meu.
Então, eu não posso culpar a Deus pelo que nasceu, porque se foi eu que plantei, a culpa é minha. Eu preciso entender isso, né? E a partir do momento que eu entendo isso, eu chego na presença de Deus e eu digo tudo isso para Ele, pode ter certeza, a misericórdia e o perdão, ela vem na minha vida e na sua vida. E é algo natural, né? Daqueles que abrem o coração para Deus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado por mostrar o caminho, Senhor. O caminho a qual nós devemos percorrer para alcançar a misericórdia e o perdão do Senhor. Oh, Deus, sabemos que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, pessoas que te adorem em espírito e em verdade. Oh, Deus, que o Senhor possa achar em mim um verdadeiro adorador, que o Senhor possa achar, Pai, naquela pessoa a qual tem um interesse, um desejo, uma vontade de buscar mais ao Senhor. Ensina-nos, Pai, como sermos verdadeiros adoradores do Senhor, que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, não por um momento, mas eternamente. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.